Uma criança rebelde foge da sua casa e no caminho encontra uma bruxa malvada que quer roubar sua alma. Poderia ser um conto de fadas tradicional, mas é só Coraline do Neil Gaiman. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita, eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje a gente vai adentrar um mundo secreto e misterioso governado pela outra mãe, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Coraline, o livro do Neil Gaiman que virou filme, e aqui a gente está comentando um pouco sobre as duas obras. Mas calma lá, antes da gente começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Então, Coraline foi lançado lá em 2002 pelo Neil Gaiman e ao longo dos anos ganhou várias edições, inclusive aqui no Brasil. A que eu tenho aqui em casa é essa edição especial comemorativa de 10 anos, que tem as ilustrações do Chris Riddell. Todo mundo já conhece quem é o Neil Gaiman, então eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo, gastando muito seu tempo, falando sobre quem que ele é. O que eu acho importante é dizer que ele tem algumas obras muito conhecidas, como Sandman e Deuses Americanos. E recentemente ele também começou a trabalhar nas adaptações de suas próprias obras para a TV e para o cinema. E a história de Coraline é bem simples, bem tranquila, muita gente já conhece. É sobre essa garotinha aí que vocês estão vendo, com cabelinho azul, a roupinha amarela, parece uma integrante do BTS, que um dia se muda com seus pais para uma nova casa. Acontece que ao chegar lá, ela se sente meio menosprezada pelos adultos, porque eles não têm tempo para ela, afinal estão focados trabalhando. E então ela acaba descobrindo um mundo mágico ao atravessar uma porta misteriosa que tem nessa nova casa. Lá é como se fosse uma versão espelhada do próprio mundo dela, só que tudo é lindo, tudo é fofo, tudo é dócil, tudo é gentil. Ela tem outros pais que são muito parecidos com os pais dela no mundo real, só que tem botões nos olhos, e eles tratam ela bem, estão sempre dispostos a estar com ela, a cozinhar, a brincar, a fazer o que ela quiser. Só que aos poucos, toda essa doçura vai se transformando em uma coisa um pouco doentia. É aí que ela percebe os planos da outra mãe, que é essa versão da mãe dela desse mundo secreto. Essa mulher, na verdade, é uma bruxa e está disposta a atrair a Coraline para as garras dela para poder consumir sua energia vital, como ela já fez com outras crianças. Então, eu sou uma bicha velha que foi criada assistindo animação da Disney e naturalmente eu acabei fascinado por contos de fadas. Eu sempre gostava muito desse tipo de história e uma das coisas que mais me fascinou quando eu fui ver Coraline pela primeira vez é que se trata de um conto de fadas modernizado. O Neil Gaiman visivelmente se inspirou em algumas histórias como João e Maria e não é muito difícil a gente ver o porquê. A gente tem a história dessa menininha que acaba encontrando essa bruxa que a princípio é fofa, mas quer se alimentar dela. E é curioso, porque o próprio Neil Gaiman já escreveu uma versão de João e Maria. Aliás, eu sou louco para ler essa versão específica de João e Maria do Neil Gaiman. Então, dona editora que publicou assim, se você quiser me mandar, eu não vou estar reclamando. A grande questão é como Coraline trabalha essa ideia dos contos de fada. Quando a gente para pensar nos irmãos Grimm e todo o trabalho que eles tiveram de reunir lendas da tradição oral da Europa, a gente vê que esses contos tinham uma pegada meio moralista. Isso porque eles basicamente serviam para dar medo nas crianças e lembrar elas de fazer o que era considerado certo. Então obedeça seus pais, faça as tarefas domésticas, não brigue com os outros, não fale com estranhos. Só que Coraline é o tipo de história cuja lição de moral não é tão óbvia quanto parece. Aqui a gente está acompanhando essa menina que está passando por um processo de crescimento e amadurecimento. Ela precisa entender que o mundo dela é mais complexo e que as coisas não são tão leves, não são tão gentis quanto ela acha que é. Essa outra mãe, inclusive, representa essa figura de autoridade super protetora, que está sempre em cima dela e que sempre quer fazer o que é melhor para ela. E quando a Coraline encontra ela pela primeira vez, ela fica encantada, porque afinal de contas ela quer ser esse centro das atenções. Ela quer estar sendo protegida do mundo. Por isso, eu gosto muito da jornada da personagem e como ela precisa aprender que a vida real é difícil, os pais dela têm obrigações e responsabilidades,
e não podem ficar o tempo todo em cima dela. E isso não quer dizer que eles não amam ela. É só que ela tem que se virar sozinha, ao mesmo tempo em que ela tem que entender que nem sempre o que a gente almeja é o que é melhor pra gente. Eu gosto muito de como esse livro representa uma porta de entrada para jovens leitores no mundo do terror, mas mais do que isso, o Neil Gaiman aqui trabalha um pouco do dark fantasy, ou fantasia sombria, se você preferir, só que sem ser de uma forma bobinha e descartável. Ele consegue inserir temas bem pesados, questionamentos, reflexões e até mesmo muita tensão. Se você é um leitor fraco para terror como eu e você lê assim de noite, você pode ficar um pouquinho aterrorizado. Falando desses temas pesados especificamente, existe uma parte ali na metade do livro onde a gente descobre que essa outra mãe já atraiu crianças antes para fazer a mesma coisa que ela está fazendo com a Coraline. E ela guardou os resquícios dessas crianças num guarda-roupa escuro. À primeira vista é uma coisa normal de conto de fadas, mas quando a gente para pensar na realidade, existem umas metáforas bem sombrias relacionadas a tráfico e sequestro infantil. Mas apesar disso, eu gosto como Neil Gaiman vai fundo para mostrar que a outra mãe é, por todas as definições, uma bruxa clássica dos contos de fada. Ela começa bonita, gentil, dócil e aos poucos vai virando um monstro, tanto em personalidade quanto em aparência, igual a bruxa de João e Maria. E para coroar, na adaptação eles resolveram chamar ela de Beldan, que para quem não sabe é um nome antigo dos povos anglo-saxões para bruxa malvada. Coraline Jones always dreamed of finding a better world. Inclusive, como a gente entrou agora no mérito da animação, eu só vim aqui para dizer para você se fazer o favor, porque se você não assistiu, assista. O filme foi lançado lá em 2009, quando o livro já era um puta de um sucesso e veio traduzido para o Brasil como Coraline e o Mundo Secreto. E é uma animação em stop motion produzida pelo estúdio Laika, que são os mesmos responsáveis por filmes como Paranorman e Cubo e as Cordas Mágicas. E essa adaptação também é dirigida pelo Henry Selick, que, para quem não sabe, é o diretor do Estranho Mundo de Jack e James e o Pêssego Gigante. Não foi o Tim Burton que dirigiu O Estranho Mundo de Jack. Esse filme é lindo visualmente, principalmente porque o stop motion é a técnica perfeita para você passar esse ar de estranhamento. É tudo muito surreal, muito onírico, muito etéreo. Etéreo. É quase como se você passasse de um sonho para um pesadelo em um piscar de olhos. You do like it here, don't you, Coraline? You could stay here forever. There's one tiny little thing we need to do. O filme é bem fiel ao livro, não tem muitas mudanças e até as que tem eu gosto. Por exemplo, eles colocam um novo personagem chamado Wiebe Lovett, que é um menino meio bobinho, meio jegue, que tá ali inserido para poder interagir com a Coraline. Porque no livro ela não tem ninguém com quem conversar e fica falando sozinha, igual uma descompensada. E ter esse garoto meio idiotinho aqui no meio até ajuda a criar um paralelo ainda maior com João e Maria. Principalmente ali no final, quando a gente vê os dois fugindo dos domínios da outra mãe. E para não ficar puxando muito o saco da parte técnica, eu só vou dizer que eu adoro o elenco de vozes originais desse filme. A gente tem a Dakota Fanning, o Keith David, um monte de gente famosa aí, mas quem eu acho que se destaca muito é a Terry Hatcher. Sim, a desgraçada da Susan de Desperate Housewives. Aqui ela interpreta tanto a mãe quanto a outra mãe de Coraline, e o que ela faz com a dualidade dessas personagens é muito incrível. Principalmente com a outra mãe. Ela consegue dar uma diferenciada e mostrar toda a jornada dessa personagem de alguém dócil e gentil para algo assustador só a partir da voz. Você realmente compra que essa personagem é diabólica e maquiavélica. Enfim, eu falei um pouco de Coraline aqui porque eu acho que seria muito fácil que esse filme caísse no clichê de ai, é um conto de fadas para adultos. Mas não, na verdade é uma história para crianças. Mas ao mesmo tempo é uma história que não tem medo de ser assustadora, de ser sombria e ainda assim discutir um tema muito presente que é o crescimento e o amadurecimento, principalmente enquanto a gente segue toda a jornada de independência dessa garota. Eu sou bem fascinado por essa história e eu gosto muito de como ela pega essas referências de João e Maria, porque eu sou realmente surtado com João e Maria desde criança.
a ponto de defender umas tranqueiras que já fizeram com essa história. Para mim, tanto o livro quanto o filme conseguem absorver demais a essência desse conto, e talvez seja por isso que eu ame tanto. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acham de Coraline, qual que é a relação de vocês com essa história. Não esqueçam que esse mês a gente vai ter 3 semanas temáticas de terror adolescente acompanhando as reviews do Fear Street, e essa foi a primeira. Nas próximas vem mais coisa, então não deixem de acompanhar. Me sigam também nas redes sociais e não se esqueça, eu vejo vocês muito em breve. Gente, senta aqui rapidinho, vamos conversar. Se vocês acompanham o canal desde o começo, vocês devem estar achando que eu passei por um transplante de personalidade. E na real não é isso. Eu passei esse mês inteiro que o Fita Maldita tá no ar tentando encontrar minha voz, tal qual a Pequena Sereia. E eu tava meio enjoado de estar fazendo review e fazendo umas coisas mais tradicionais. Eu queria poder analisar com mais calma esses filmes, ou parte deles, e ao mesmo tempo trazer um pouquinho de humor, porque eu honestamente gosto muito de qualquer coisa que misture comédia e terror. Mas eu também quero saber de vocês, se vocês gostaram desse vídeo específico e se vocês estão de boa com essa versão completamente surtada, cheirada na cocaína do Gustavo, ou se vocês preferem que eu volte para a ideia do Gustavo mais calminho, cristão, conservador, cidadão de bem, sabe? Que fala manso e só dá review básica. Deixa aí nos comentários, porque eu realmente preciso saber disso.